Olá, galera do Varal Celeste. O vídeo de hoje é para falar da vitória contra o Palestino 2-1, partida válida pela quinta rodada da Copa Sul-Americana de 2025. Vamos lá? Antes de mais nada, aqueles pedidos tradicionais. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e seguidores e se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações. Para essa vitória, o Cruzeiro mandou a campo o seguinte time: Léo Aragão, William, Jonathan Jesus, Vijalba e Cauã Prats. Lucas Romero, Murilo Hickman e Christian. Kaique Kenji, Lautaro Dias e Gabigol entraram no decorrer do jogo. Wallace, Rodriguinho, Gamarra, Bolace e Dineno. Bom, uma vitória que, para efeito de competição, 3 pontos, tabela, classificação, avanço para a próxima fase e coisas afim, tem a mesma utilidade de um feriado aí no dia de domingo. Né? Nenhuma. Sim, não ajuda em muita coisa, não ajuda em quase nada na realidade. Mas uma vitória num quesito da moral, né? De manter a boa fase do grupo, de manter o time da forma que vinha sendo mantido, né? De manter aquele astral, de manter a utilização de alguns jogadores e, principalmente, para avaliação da partida que foi realizada por alguns atletas, principalmente, aí na minha visão, os mais novos, né? Os crias da toca, né? E aqueles jogadores tipo Rodriguinho, o Jonathan Jesus, a observação também do Bolace, que daqui a pouco eu vou falar o porquê que eu acho que é interessante observar essa questão, do próprio Gabigol e da sua atitude dentro da partida, pro Dineno, que vem de uma longa lesão aí, né, de um longo tempo de recuperação de lesão. Então, assim, é uma vitória importante para todo o grupo, porque você vê que é uma vitória de grupo. Eu falar dos gols, sim. O gol que o Cruzeiro sofreu começa no erro do Vijalba. O Vijalba não pode errar aquela bola e ceder aquele escanteio daquela forma. Ele não vinha fazendo isso e fez isso nesse jogo. Isso não pode acontecer. Né? Outro erro que teve no lance, o Léo Aragão. A bola subiu muito e ele tenta tirar e ele dá um soco na bola. Geralmente o goleiro tenta pegar aquela bola firme, ou acima da cabeça, ou tenta encaixar ela aqui embaixo, tal que se escapa, ele consegue abafar ela ainda. Assim, esse segundo erro que eu citei, o do Léo Aragão, de não pegar a bola firme, nem um pouco mais acima, e nem tentar encaixar ela, trazendo ela para o corpo, bom, talvez ele não fez isso por falta de ritmo de jogo. E se tentasse fazer aquela coisa de embolar e tudo mais, a bola escapar e tal, e gerar o gol do adversário, né? Acabou saindo de toda forma o gol. Mas ali é um erro, e talvez um erro muito propiciado pela falta de ritmo de jogo. E um gol de cabeça onde o cara sobe sozinho. Não pode acontecer na defesa de time de futebol profissional aí, né? Isso não pode ser aceitável, digamos assim. E o Cruzeiro ali no segundo tempo tira, né, 3 jogadores que são considerados titulares, Vijalba, Romero e o Christian, volta ali com o Gamarra, o Wallace e o Rodriguinho. Eu acho que o Rodriguinho faz uma partida ok, uma partida em que consegue até um desempenho melhor do que teve contra o Mushuc Runa, né? Quando você pega, por exemplo, e aí os 3 jogadores são crias, né? O Cauã, o Murilo e o Kenji é uma partida boa também, né? Partida dentre os 3 eu acho que o Cauã foi o melhor, mas é uma partida muito boa. O Jonathan Jesus também teve uma boa melhora, conseguiu dentro daquela oscilação toda que vinha tendo desempenhar bem o futebol. O William para mim melhorou dentro da partida. O William foi errando coisas que talvez não poderia errar, sabe? Errando passe, errando marcação, errando tomada de decisão, e ao longo do jogo o William foi melhorando essas situações, né?
E depois entra o Bolaço, e aí é o ponto. Para mim, o Bolaço pode ajudar nesse contexto. Porque tem a questão física e tudo mais, isso pega para ele e tal. Mas nesse contexto onde ele entra, ele faz um papel de centroavante. Porque numa boa, eu não confio que o Lautaro faria aquele gol. Sendo muito sincero, assim. Mas o Bolaço sobe com a precisão de um centroavante. De um cabeceador. Um cara que jogou ali durante muito tempo, como se ele fosse esse cara, sabe? A gente sabe, Bolaço jogava na ponta e tudo mais, que é trem tudo. Mas durante muito tempo, parece assim, o gol que ele faz parece que é de um cara que jogou e joga ali durante anos e anos e anos. E ele fez outros gols assim e tudo mais, eu sei disso. Eu tô falando essa questão de tipo, o cara conseguir ajudar, às vezes, uma outra função. E é o que eu acho que ele pode fazer. Entrar pouco tempo, ali 20, 30 minutos, e incendiar o jogo de alguma forma. Né? Sendo cabeçada, sendo com a jogada igual foi, por exemplo, no pênalti, no pênalti do Eduardo, né? Contra o Flamengo, o pênalti que o Eduardo sofreu, que ele balança em cima do Léo Ortiz, consegue o espaço e faz o cruzamento. Então, assim, eu acho que aí nesse contexto ele é útil. Sabe, agora, outro contexto teria que ver a questão física e tudo mais e como que isso impactaria. E o segundo gol, o gol que dá a vitória, é o gol do Gabigol, que meio que premia o jogador que quis muito a vitória, né? Além dos outros, mas falando especificamente do Gabigol, esse gol premiou quem quis buscar a vitória, né? Quem buscou a todo tempo a vitória no jogo foi o Cruzeiro. E premiou o atleta também, né? Que teve muita vontade, teve muita determinação, né? Jogou com muita vontade mesmo, assim. É um chute, a bola desvia e ela entra meio chorada. Aí é uma coisa, duas, né, no caso, que é a questão de arbitragem. Não adianta falar muito, o jogo já foi, papapá. Não é nem falar assim, é muito mais um comentário. Que é o seguinte, teve um pênalti e ele não foi marcado. O Gabigol é empurrado dentro da área. Você faz esse movimento aqui nas costas de uma pessoa dentro da área, é pênalti. É pênalti. Não tem muito debate. O árbitro não deu. A revisão disso foi muito rápida. A revisão do gol do Cruzeiro procurou um impedimento na origem do lance. Procurou uma bola que possivelmente poderia ter saído. Saiu procurando mais um monte de coisa. Até que deram o gol e tal, reiniciaram o jogo, demorou um pouco. Então, assim, e depois o arco foi levando o jogo, né? Deu acréscimo, papapá. Achei que era acréscimo infinito até, né? Então, assim, eu acho que é porque nós somos muito acostumados com a nossa arbitragem. E nós achamos nossa arbitragem muito ruim, a brasileira. A arbitragem sul-americana também é. Quem acompanha aí o campeonato sul-americano sabe muito bem disso, que essa arbitragem é muito ruim. E aí eu peço a vocês que se lembrem do jogo contra o Mushuki Runa. Como que foi conseguido aquele pênalti naquele jogo? Né? O Dudu faz a finta lá e tal, cai, o árbitro não dá o pênalti no primeiro momento. Deixa o jogo seguir. Aí o Cruzeiro tem uma falta, o árbitro autoriza a cobrança dessa falta. O árbitro para, escuta o VAR. Ele autoriza a cobrança da falta. Antes da falta ser batida, ele volta atrás. Aí ele volta a escutar o VAR. Ele espera pelo VAR. Ele vai no VAR. Ele volta com a decisão. E aí que ele dá o pênalti. Então, gente, assim, não é uma coisa, porque o Léo Jardim falou isso e tal. Não, é por ruindade. É esse que é meu comentário aqui. Ponto. É ruindade. É muita ruindade. Sim, é um nível, baixíssimo. O nosso aqui é muito baixo, mas o da Conmebol também é muito baixo o nível de arbitragem. Então, assim, fica uma partida muito válida para observar o comportamento do grupo, para observar os atletas da base, para observar os atletas mais novos, para observar, por exemplo, o William, né, que dentro do jogo, na minha visão, conseguiu melhorar, né, conseguiu ter melhores tomadas de decisão. Observar a questão de variação tática, observar comportamento também, por exemplo, do Kenji, do
Cauã, né? Essas questões comportamentais dos atletas, também é interessante passar por essa observação de não sentir o peso do jogo, né? Assim, já era um jogo sem peso na realidade, né? Mas às vezes o moleque entra e sente um pouco, o jogador entra e sente um pouco, mas errar e pô, continua tentando. Pô, o Kenji erra uma finalização, aquilo poderia fazer um peso, poderia, o jogador poderia sentir, mas ele continuou tentando, continuou arriscando, continuou partindo para cima. O Cauã vinha de uma partida na Sul-Americana, em que ele erra no gol do Mushoku Rune, e eu sei que teve o erro do Jonathan Jesus, teve o cansaço, teve a altitude, teve tudo isso, mas ele erra. Mas ele fez esse bom jogo. O Murilo, em algumas situações, errou também, mas continuou tentando, né? Então, assim, é bom observar essas situações. É bom observar essa vitória de grupo, como gostam de exaltar, né? Então, é muito importante para o Cruzeiro. Para a competição, não resolvia muito. Até porque o grupo do Cruzeiro é o primeiro grupo definido de fato. Em outros grupos, você pega aí, o terceiro ainda tem chance de classificar, o segundo tem chance de ser primeiro, o primeiro, se perder e bobear, tem chance de cair para segundo e ir para um playoff. O do Cruzeiro não, tá tudo definido. O Mushoku Runa tem 13 e está classificado direto para as oitavas. O Palestino tem 9 e está classificado direto para o playoff. Ou seja, a última rodada no grupo do Cruzeiro só vale questão de aumento de pontuação para Palestino e Mushoku Runa. Mushoku Runa pode chegar a 16 se ganhar do Palestino no Chile, e o Palestino pode chegar a 12 se ganhar do Mushoku Runa, né? Porque ultrapassar o Palestino não pode, como eu acabei de falar, né? O Mushoku Runa tem 13, o Palestino tem 9. Então manteria a coisa do jeito que está. Então o grupo do Cruzeiro é o primeiro a estar definido, o Mushoku Runa está nas oitavas e o Palestino está nos playoffs. Mas é assim, aí cabe, né, essa questão da informação aí e tal. Não tem muito mais o que falar. É uma vitória muito importante para o grupo, assim, para a sequência da temporada também. E o próximo jogo, aí eu tô falando do próximo jogo na Sul-Americana, que é contra o União de Santa Fé, lá no final do mês, é importante para mesmas coisas. Observar a postura do time, observar os meninos, observar questão dos jogadores, até dos mais novos aos mais experientes, a forma como vai se portar, a forma como o grupo vai se portar, porque daqui até lá tem algo mais ou menos aí de 12, 13 dias. Então, tem situações que podem alterar e tem muito jogo. Igual, fim de semana agora tem o Clássico, depois tem Copa do Brasil, tem o Fortaleza pelo Brasileiro, né? Aí vai ter o União de Santa Fé, são 3 jogos antes desse jogo. Então, observar como que o time chega lá para essa partida, né? E o que vai ser utilizado lá. Talvez dar oportunidade para outros garotos da base, que podem fazer um bom jogo também, né? Pode ter bons números, boas decisões, né? Podem fazer parte aí do grupo e passar a integrar de fato o grupo daqui até o fim da temporada. Esses 3 jogadores que eu citei, Cauã, Murilo e o Kaique Kenji, se bem trabalhados, além da questão, né, de venda financeira, aquele trem todo que acontece, eles podem ajudar o Cruzeiro dentro de campo, e muito, né? Então é trabalhar, ter muita paciência, é entender que eles vão errar, é entender que vai ter uma oscilação muito grande em cima disso aí. E agora os outros, os 2 mais novos, né, Jonathan Jesus e Rodriguinho, entram nessa mesma fala, só não são formados aqui. Eu sei que o Rodriguinho passou na base do Cruzeiro, mas não foram alçados ao profissional aqui. E os outros é ter muita paciência, assim. O William talvez precisa dar uma recuperada no futebol dele, né? E aí você vê alguma outra coisa assim que, pô, talvez não dá para continuar. E aí é o Lautaro e tal, mas é uma observação que tem que partir lá de dentro. Mas para o grupo, igual o Gabriel falou e tal, para o time e tal, para a torcida, para o momento do time, para o momento da temporada, é uma vitória muito importante e muito necessária. Assim. Você vê que teve muita disputa para chegar nessa vitória e não abriu mão de tentar a vitória até o final. E isso é um dos pontos
importantes. Teve intensidade, teve tudo isso, mas esse é um dos pontos importantes. Teve muita disputa, teve muita luta e teve muita briga para chegar nessa vitória, sem abrir mão disso, sem meio que inegociável a parada. Então é muito importante ver essa disputa e ver essa disposição na busca aí pelo resultado positivo. Caminhando para o encerramento do vídeo, a parte onde eu falo das camisas. Lá no manequim a camisa de goleiro de 2019, a camisa amarela, eu já coloquei ela aqui em outra oportunidade, foi acho que na derrota contra o Bragantino. E eu falei que o Cruzeiro teve uma laranja e um azul. Essa é a laranja, eu não tenho a azul. Essa aqui no caso não tem o autógrafo do Fábio, porque ela foi preparada para o Rafael. Essa camisa ela foi preparada para jogo, para competição da Libertadores no caso, né? Vou até tentar mostrar aqui. Tem aqui o patch da participação, né? E também aquele patch da quantidade de títulos, né? Todo time que disputa Libertadores aí leva esse patch na manga esquerda, né? Quando entrou, eu lembro lá em 2017, o Flamengo, 17, 18, não sei, o Flamengo utilizava no meio da camisa. Depois veio as padronizações, né? O patch de participação na manga direita e o patch de títulos dos clubes que tem, né? Na manga esquerda. Essa aqui no caso é a camisa que foi preparada para o Rafael que hoje está no São Paulo. E essa camisa aqui fez parte do conjunto lá do Centenário, essa é a branca, né? Ano de 2021, ou seja, é um conjunto, uma composição aqui que não traz tantas lembranças doces assim. O ano de 2019 é uma marca muito ruim, né? Questão do rebaixamento. E o ano de 2021 foi mais um ano que o Cruzeiro se manteve aí na Série B, com a campanha bizarra e numa luta contra a queda para a Série C, né? Mas a camisa em si, aquele conjunto do Centenário ali, a camisa azul, a camisa branca, a camisa verde, foi muito bonito, assim, foi um acerto muito grande da Adidas, particularmente eu gosto, né? Mas assim, infelizmente traz essas lembranças. A camisa branca eu comprei na loja do clube e aquela camisa ali do manequim eu comprei naquele perfil Nostalzeiro. Volta e meia o Samuel cita ele lá na live e tal. Se entrar e pesquisar aí no Instagram, tem lá o perfil deles e tudo mais, tudo certinho, né? E que eu sempre vou falar o perfil e tal, e às vezes eu deixo a arroba em algum lugar, às vezes aqui assim, que questão de confiabilidade, questão da entrega, do material, uma boa venda e tal, essas questões. Não falo o perfil, não falo o lugar onde eu comprei, por publi, querendo publi, ou não. É porque, tipo assim, às vezes você quer comprar uma camisa, você quer adquirir a camisa, e você não tá achando lugar confiável e tudo mais, o lugar que eu tô te citando não me gerou problema. Então eu tô citando ele numa boa por conta disso, entendeu? Então sempre lembrando, essa aqui foi na loja do clube, não tem muito o que eu falar, né? Aquela camisa ali foi no perfil Nostalzeiro. A arroba vai estar em algum lugar por aqui e eu vou ver se eu deixo um print também do perfil junto da arroba e tal, beleza? Então é um conjunto de lembranças complicadas, mas é um conjunto que guarda lá sua beleza. Aqui o símbolo da Umbro é aplicado em silk e as estrelas é meio que uma espécie de emborrachada e silcada na camisa também, beleza? Lá ia esquecendo desse detalhe. E nessa aqui, costurado. Bom, pessoal, tivemos no começo os recados, né? O recado padrão e aqui no final também. Peço que você ainda não tenha deixado seu like, considere, deixe o seu like. Peço que compartilhe com seus amigos e seguidores nas redes sociais. E se até agora não se inscreveu, se inscreva no canal, ativando aí o sininho de todas as notificações. Assim você receberá o vídeo na hora em que ele sair. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Um grande abraço a todas e todos. Que nós tenhamos um excelente final de semana e que o clássico seja muito feliz.
para nós cruzeirenses. Até o próximo vídeo.